Nicanor, o diácono pelo olhar bíblico. Nicanor, o diácono, é mencionado brevemente no livro de Atos dos Apóstolos como um dos 7 homens escolhidos para servir a comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Embora as informações bíblicas sobre ele sejam escassas, é possível compreender seu papel à luz da importância de sua missão e contexto histórico. Características de Nicanor pelo olhar bíblico. Escolhido para o serviço, Atos capítulo 6, versículo 5. Nicanor foi um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos para ajudar na distribuição de alimentos e cuidar das viúvas da comunidade, especialmente entre os cristãos helenistas, judeus de cultura grega. Ele foi escolhido porque, como os demais, era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Parte de uma estrutura organizacional. A nomeação de Nicanor e os outros 6 diáconos marca um momento importante na igreja primitiva, a divisão do trabalho entre pregação e serviço prático, de forma a atender às necessidades de todos, sem negligenciar o anúncio do Evangelho. Seu papel como diácono. Como diácono, Nicanor dedicou-se ao ministério de servir, ajudando na distribuição justa e compassiva dos recursos da igreja. Este serviço refletia os valores centrais do cristianismo: amor, igualdade e cuidado pelos mais vulneráveis. Significado do nome Nicanor. O nome Nicanor tem origem grega e significa vencedor ou conquistador. Isso pode simbolizar seu papel em conquistar desafios dentro da jovem comunidade cristã, promovendo harmonia e suprindo as necessidades práticas dos membros. Envolvimento com os helenistas. A igreja primitiva era composta por 2 principais grupos: judeus de fala hebraica e aramaica, e judeus helenistas, de fala grega. A nomeação de Nicanor, junto a outros com nomes gregos, sugere sua conexão cultural com os helenistas, sendo fundamental para superar divisões linguísticas e culturais na comunidade. O impacto de seu serviço. O ministério de Nicanor e os outros diáconos permitiu que os apóstolos focassem na oração e na pregação da palavra de Deus. Como resultado, Atos capítulo 6, versículo 7, relata que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Legado espiritual. Embora o destino posterior de Nicanor não seja registrado na Bíblia, a tradição cristã o considera um modelo de serviço humilde e dedicação à igreja. Seu exemplo inspira comunidades cristãs ao lembrar que os atos de cuidado e serviço são essenciais para a missão de Deus. Ele representa aqueles que trabalham nos bastidores, mas cujo impacto é vital para o crescimento e a unidade da igreja. Nicanor, o diácono pelo olhar histórico e arqueológico. A descrição de Nicanor, o diácono, pelo olhar histórico e arqueológico, nos ajuda a contextualizar sua figura dentro da igreja primitiva e as realidades sociais, culturais e religiosas do primeiro século, ampliando o que se conhece além da menção bíblica em Atos dos Apóstolos. Contexto histórico. Os diáconos na igreja primitiva. Historicamente, Nicanor foi um dos primeiros 7 homens escolhidos pela comunidade cristã em Jerusalém, um momento significativo na organização da igreja. A instituição dos diáconos representava um modelo novo de liderança para suprir as necessidades práticas das comunidades em crescimento. Esse modelo misturava a organização judaica com influências da administração helênica. Cultura helenística. O nome Nicanor indica sua origem helenística ou, pelo menos, uma forte influência da cultura grega. Isso reflete o multiculturalismo da igreja primitiva, que começou em Jerusalém mas rapidamente incluiu membros de diferentes origens étnicas, culturais e linguísticas. Papel de mediação social. Como diácono, Nicanor teria um papel vital na mediação entre judeus hebraicos, de fala aramaica, e judeus helenistas, de fala grega, grupos que por vezes tinham tensões. Historicamente, isso era fundamental para evitar divisões internas e assegurar a justiça na distribuição de recursos. Contribuições arqueológicas.
Compreensão dos contextos sociais. Achados arqueológicos em Jerusalém confirmam a coexistência de comunidades hebraicas e helenísticas durante o período do Segundo Templo. Inscrições em grego e aramaico, além de restos arquitetônicos, mostram que essas culturas não apenas coexistiam, mas também interagiam constantemente. Inscrições gregas. Algumas inscrições funerárias e fragmentos antigos encontrados em Jerusalém apresentam nomes gregos comuns, como Nicanor. Isso fortalece a ideia de que Nicanor poderia ser judeu de cultura grega e demonstra a integração de judeus da diáspora à vida religiosa de Jerusalém. A Porta de Nicanor. A Porta de Nicanor, uma das entradas do Templo de Jerusalém mencionada em tradições rabínicas, leva um nome grego, semelhante ao diácono. Acredita-se que Nicanor tenha sido doador de uma grande porta de bronze para o templo. Embora este Nicanor provavelmente não seja o mesmo dos Atos, ele representa a influência dos judeus helenistas no cenário religioso judaico. Legado histórico. A história de Nicanor, mesmo breve, reflete a interação entre o cristianismo primitivo e o mundo helenístico. Ele personifica um dos primeiros passos na globalização do cristianismo, que começou a transpor as fronteiras do judaísmo. Seu nome grego, em um papel de destaque na Igreja nascente, simboliza a união de culturas em torno da fé em Cristo. Embora não haja evidências diretas de sua vida além da menção bíblica, o impacto de sua escolha, como um líder de serviço, ressoa no estabelecimento de estruturas eclesiásticas que persistiram ao longo dos séculos. Espero que tenham gostado. Já vai deixando aquele like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.